Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo e bem-vinda a mais um dia de vitória. Que hoje, dia 29 de junho, terça-feira, seja mais uma oportunidade para que vençamos, para que alcancemos níveis mais altos ou profundos em Deus. Eu quero compartilhar com você do Salmo 75, precisamente o versículo 2. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Esse ano de 2021 tem sido para nós, enquanto Quinta Igreja, Assembleia de Deus, um período de oportunidade, de grande aprendizado no Senhor. O nosso lema, ou tema, Salmodiando ao Senhor, no mínimo, tem nos desafiado a pensar. E os temas e os lemas têm que promover isso em nós. Nós estamos celebrando durante todo esse ano a leitura, a meditação, a pesquisa, a busca por compreendermos os Salmos. E isso é uma lei espiritual que, quando nós nos ocupamos em buscar ao Senhor, há uma manifestação do seu poder muito mais clara e brilhosa e perceptível do que quando não nos ocupamos em buscar. Então, níveis desta revelação nos aguardam quando nós decidimos entrar na busca desta revelação. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem que refletimos, como pelo Espírito do Senhor ou pelo mesmo Espírito. Então, a revelação que temos e que refletimos e que mostramos, ela traz em nós um crescimento, um aprimoramento. E no Salmo 75, Asaf declara: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Ele está dizendo que as maravilhas que o Senhor tem operado ou operou na vida deles mostram que o nome do Senhor está presente. Você já leu na Bíblia que nós devemos invocar o nome do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, a maravilha do Senhor aparecerá? Eu lhe pergunto, nos momentos das suas aflições, nos momentos das suas dificuldades, que nome você chama, que nome você declara? Isso é exortativo para mim também. Quando nós vivenciamos dificuldades e necessidades da manifestação do Senhor, há uma busca, há uma dependência, ou nós nos descontrolamos e falamos outros nomes que nós não deveríamos falar. O salmista está dizendo: o teu nome está perto. Que nome está perto de você quando você está passando lutas e tribulações? Qual nome está perto de você e você o manifesta quando você está vivenciando dificuldades? Só quem chama pelo nome do Senhor vivencia as suas maravilhas. E, tendo a declaração das maravilhas do Senhor, há uma correspondência de fé. Foi o Senhor quem fez. E aí ele diz: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. O que ele está falando aqui? Hoje todos nós criticamos o Supremo Tribunal Federal, eu me coloco nesse nível. Sabemos ou pensamos saber avaliar governo municipal, estadual, federal. Ficamos aborrecidíssimos com toda essa
desgraça que está acontecendo, de evasão de divisas e recursos e gastando em coisas alheias e a tese da roubalheira e quando eu digo tese porque eu não estava lá para ver. E a gente fica pensando, como é que pode isso aqui ou coisas parecidas estão presentes na mente do salmista quando ele disse: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. E eu convido você a uma avaliação de você. Você avaliar você, eu avaliar a mim. Será que eu posso dizer isso? Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Então esta análise, quando eu julgo alguém, ela tem que estar presente na minha maneira de ver a questão. Eu estou olhando uma pessoa fazendo algo equivocado e errado. E eu digo, como pode? Que coisa danosa, como pode essa pessoa agir dessa maneira? Mas você já pensou, se estivesse no lugar daquela pessoa, como você agiria? Como você faria? Não, eu não faria, esse bando de bandido, ladrão e não sei o que lá. Mas quando nós nos apropriamos de uma coisa que não é nossa, não é a mesma coisa? Só o montante que diferencia. Quando me aproprio de um troco dado errado, eu não estou igualmente lesando alguém? A única coisa diferente é o montante. Mas para Deus isso não tem especificação na culpa. Assim como Jesus avaliou alguém que estava dando rios de dinheiro no gasofilácio, colocando lá no local das ofertas, e uma viúva colocou 2 moedinhas, 2 centavinhos míseros para todo mundo, ele disse, ela deu mais porque ela deu tudo que tinha. Então o que pesa para Deus não é a graduação do valor que nós valoramos, mas sim o nosso ato. O mais para Jesus que a viúva deu não foi o valor específico financeiro que todos contabilizavam, mas foi o ato. Então é o nosso ato que conta. Então nós que julgamos a todo mundo, será que faríamos diferente? A questão aqui nem é que se faríamos diferente ou não, estamos fazendo diferente. Porque 1 centavo é como 1 milhão. 1 milhão é como 1 bilhão, e 1 bilhão como 1 trilhão. A questão não é o valor que alguém possa medir, humanamente falando, a questão é o ato. E o salmista então diz, quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Ele está dizendo, se eu estiver assentado na cadeira que eu possa julgar e fazer, eu vou ter uma atitude reta. Então o Espírito Santo me desafia e desafia você nesse momento que nós estamos lidando com as coisas que nós estamos lidando, sermos coerentes com o nosso julgamento com o qual julgamos as outras pessoas. Somos viris em determinar o que entendemos ser certo e errado, mas às vezes, eu volto a dizer, isso me exorta também. Se eu dissesse que não, eu estaria dizendo que não me equivoco em coisa alguma. Isso não é uma verdade plena. Não. Posso sim me equivocar com coisas e aquilo escapar de compreender, mas corro risco a todo tempo de, vendo, me calar. Isso pode ser danoso para nós. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Você nunca chegará no lugar determinado se hoje, estando no lugar que você considera não determinado, você já não julgar retamente, você já não agir retamente. Eu estou dizendo para você que você nunca vai chegar ao lugar que você quer chegar se hoje
você não agir como deveria agir e como deve agir quando chegar naquele lugar que você pretende. A sua decisão hoje vai dar lugar àquilo que você pretende amanhã. Então, aquilo que você, esposa, quer hoje que aconteça, não vai acontecer se o Espírito não já estiver agindo em você, aquele espírito coerente com aquilo que você quer que aconteça. Esposo, não vai acontecer em você se não vai haver coerência, se não houver coerência, aquele nível que você quer chegar, se não existir hoje. Filho, filha, não vai acontecer em relação aos seus pais. Pais, não irá acontecer em relação aos seus filhos se o nível de espírito, de retidão não estiver presente na sua vida. Patrão, não irá acontecer em relação ao seu funcionário ou colaborador, é chique o colaborador, não vai acontecer em relação ao seu patrão. Se você não agir coerente, não vai acontecer. Não adianta esperar chegar no lugar determinado para ser coerente. Seja coerente hoje. E se há falta de coerência há em todos nós, porque julgamos coisas, falamos de coisas que não vemos, que não olhamos com os nossos olhos, porque alguém disse, porque eu li isso, na internet alguém falou, está no YouTube. E não está claro para mim e para você que as pessoas falam coisas hoje e amanhã, dizem que não falaram e a gravação mostra que falou? Só em Deus e só no Senhor as coisas para você e para mim terão soluções. Fora de Deus, já diz a Bíblia, não há Salvador. Fora do Senhor Jesus, nem ao Pai alguém chega, muito menos as outras coisas. Eu espero que em mim haja hoje a orientação, o direcionamento, o equilíbrio, para que quando chegar num momento e num nível que eu preciso exercer algo, aquilo já esteja compatível a mim. Eu espero que igualmente, eu e você, você vá crescendo e que o seu ser vá sendo constituído de ingredientes divinos. Para que quando chegarmos na eternidade, e assim estou falando de um assunto muito melhor do que os outros que falei até agora, embora nós teremos tantas surpresas abençoadoras para nós, o nosso ser já esteja crescentes em Deus e que aquilo que a gente vai ver seja uma manifestação plena de completude no nosso ser, não de estranheza. E que hoje a manifestação do Senhor seja cada dia mais em níveis crescentes e que a gente vá a cada dia agregando esses ingredientes e que o nosso ser seja cada dia mais ministrado pelo Senhor. A imagem que me vem à mente é você, uma dona de casa ou alguém, fazendo uma massa com a mão para fazer uma pizza ou um bolo, amassando mesmo. Que o meu ser esteja assim, como uma massa nas mãos divinas, trazendo o que é impregnável das suas digitais na minha personalidade, para que eu seja moldado dentro de um propósito. Quando eu estiver ou quando eu ocupar o lugar determinado, eu seja reto,
conforme a necessidade daquela cadeira, daquela posição que eu ocupo. Julgo a atitude de um homem dentro da sua casa, mas que eu seja aquilo que eu julgo. Que eu seja coerente com a minha maneira de julgar. Você compreendeu? Que a glória do Senhor esteja presente na sua vida. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.